Lula agora estuda retirar os militares do posto tradicional. Alô Brasil, acorde agora para entender esta notícia. Lula já movimenta militares e os retira. Estuda a retirada destes militares. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já estuda colocar diplomatas no lugar de 4 militares como ajudantes de ordens. Ou seja, acabou a força policial, a força de segurança, as forças que atuam conscientemente, preparadas conscientemente, fisicamente para as estruturas militares, porque agora Lula tem uma manobra aí para enfraquecer o setor militar, colocando ali ajudantes de ordem que são, na verdade, diplomatas. Sabe aquela velha estratégia comunista de tirar das mãos das Forças Armadas o poder de força e defesa e ali trazer forças de paz, como o comunismo chama isso? Sim, como ficará as fronteiras da nação brasileira? Tradicionalmente, esse posto é ocupado por jovens oficiais da Marinha, Exército e Aeronáutica, tidos como promissores. No governo Fernando Henrique Cardoso, quem ocupava o cargo era o atual comandante do Comando Militar do Sudeste, Tomás Ribeiro. O ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo, exerceu a função junto a Fernando Collor. O ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro era o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid. Ele foi dispensado pelo governo Lula nesta quinta-feira. Segundo o jornal o Globo, o entorno do presidente quer fazer uma reformulação no gabinete presidencial, excluindo os militares de algumas funções. A intenção é pedir ao Itamaraty para designar jovens diplomatas para a função, ou seja, que não entendam nada das forças de segurança nem da área militar e que sejam passíveis de movimentações de acordo com o interesse de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula não confia nos militares, segundo algumas fontes, ou tem medo da ala militar, não é verdade? No dia 1º, quando tomou posse, ele subiu a rampa escoltado pela Polícia Federal. Os militares ficaram com a proteção periférica do evento. Lula não se sente seguro na presença dos militares. Ele afirma a aliados que a instituição está aparelhada, segundo ele. Foi tomada pelo bolsonarismo, disse Lula. Nenhum petista se sente confortável com os militares. Prova disso é que Dilma Rousseff também extinguiu o GSI durante o tempo em que esteve à frente da presidência da República. Michel Temer, ao assumir, recriou o gabinete. E é muito interessante nós falarmos também sobre a ação de Luiz Inácio Lula da Silva de se aproximar da Polícia Federal, não é verdade? Ele se afasta da ala militar e agora ele se aproxima da Polícia Federal e coloca lá dentro o mesmo delegado que investigou o atentado contra o presidente Bolsonaro e que mostrou ali claramente que a coisa não ia evoluir porque o Adélio era uma pessoa com problemas mentais. Até uma notícia do jornal da Cidade Online, pessoal, traz a questão interferência sob o comando de um amigo de Lula. A Polícia Federal vai trocar superintendências de baseada em todo o país. Essa notícia é muito séria, eu vou colocar aqui para você. Vou trazer essa notícia agora aqui para você. Olha lá, ó. Interferência. Sob o comando de amigo do Lula, PF vai trocar superintendências
de baseada em todo o país. Olha aí, ó. Olha o comandante da Polícia Federal colocado por Lula, que foi o mesmo que participou das investigações do atentado contra o presidente Bolsonaro. É esse mesmo aí, pessoal. Compartilha essa notícia agora. Compartilha o máximo que você puder, porque eu tô trazendo essa informação aqui pra vocês e você não vai ver isso daqui em rede nacional alguma, a não ser aqui nos canais que só pela graça de Deus nós continuamos de pé, tá bom? Quem não se lembra das várias vezes em que o ex-presidente Bolsonaro foi acusado de tentativa de interferência na Polícia Federal? Quando se falava em mudar superintendências. Bolsonaro quer interferir para se proteger. A alteração do diretor-geral. Bolsonaro quer interferir para proteger os seus filhos. Narrativas sem fim que levaram, quem diria, à interferência do Supremo Tribunal Federal sobre uma decisão do presidente Bolsonaro de trocar a direção-geral da corporação quando indicou o nome de Alexandre Ramagem, então à frente da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, em abril de 2020. A suspensão da nomeação veio na canetada, em decisão monocrática de Alexandre de Moraes, sob a alegação de que o fato de Ramagem ser amigo da família feria o princípio da legalidade. E aí é onde a gente vê dois pesos e duas medidas, pois o atual diretor-geral da Polícia Federal, recém-empossado, junto com o governo do ex-presidiário Lula, chega ao cargo na mesma condição em que o então indicado por Bolsonaro. É o delegado Andrei Rodrigues, que em seu primeiro ato mais contundente, acaba de anunciar a troca de 20 superintendências da Polícia Federal em todo o país. Assim mesmo, de baseada. A velha imprensa apenas noticia e segue o bonde. Vale ressaltar que a própria indicação de Rodrigues também foi tratada como algo corriqueiro, tanto pela imprensa quanto pelas autoridades da Suprema Corte, talvez por não ser considerado o mesmo amigo de Lula. Mas o histórico de convivência mostra o contrário. O delegado da Polícia Federal há 20 anos foi responsável pela coordenação da segurança de Lula em toda a campanha eleitoral, permanecendo durante a transição até assumir a direção-geral da Polícia Federal em 1º de janeiro. Sim, dizem que só ganhou a confiança do descondenado durante esse período, quando inclusive chegou a mandar prender quem protestasse contra Lula. Como um homem que o chamou de ladrão, safado e sem vergonha, e mais recentemente, quando pediu ao STF que detivesse também um empresário de nome Milton Baldin, caçador e colecionador de armas, que se manifestou favoravelmente a que o povo se unisse e agisse para não deixar o ladrão subir a rampa. Mas a relação de Andrei Rodrigues vem de muito antes desse período. Gaúcho e homem de confiança do ex-governador Tarso Genro, o delegado já havia coordenado também a equipe de segurança de Dilma Rousseff durante a campanha eleitoral de 2010. Foi ainda escolhido pelo governo petista para coordenar as seguranças da Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. E não há qualquer intenção em desmerecer as muitas qualificações e trabalhos prestados por Andrei Rodrigues nos últimos anos, considerando que ele conta com alta estima e respeito dentro da corporação e tem formação e conhecimento de sobra para cumprir a função a qual foi nomeado, mas que existe uma longa relação de convivência entre ele e Lula, isso não dá para negar. E aí, Brasil, vai ter que engolir mais essa? Sim. Infelizmente, Luiz Inácio Lula da Silva está na presidência da República. E você, o que pensa sobre esse assunto? Deixa aí a sua mensagem, deixa aí o seu recadinho, a sua opinião. Deus fará um milagre na nação brasileira, porque só ele conhece a verdade do que está acontecendo, só ele sabe o que está por baixo de tudo aquilo que nós ainda não enxergamos, e se nós orarmos e clamarmos, ele será o nosso socorro com toda certeza, e o Brasil será livre de toda essa sujeira. Brasil,
é do Senhor Jesus. Essa declaração não pode falhar nas nossas bocas. É hora de declarar que o Brasil é do Senhor Jesus e você já pode compartilhar muito. Afinal de contas, esta notícia é seríssima. Lula já começa a movimentar as estruturas militares, retirando militares e incluindo diplomatas que nenhuma formação militar possuem.